pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Estou com uma turma boa aqui, sala cheia, os nada mais, nada menos que os melhores vendedores do Brasil. Estou hoje aqui com 5 convidados especiais, foram 5 finalistas do Vendas B2B Awards do ano passado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre melhores práticas, vamos tentar entender por que essa rapaziada e essa moçada aí são realmente os melhores vendedores. E queria agradecer a todos por parar um tempinho aí, num horário super legal, né, sexta-noite, para a gente gravar esse bate-papo. Eu acho que vai ser muito bacana. Fizemos um painel no mesmo formato com os melhores SDRs do ano passado também, no Vendas B2B Awards, e foi muito legal. Então, espero que todo mundo goste. E vou começar pelas meninas. Eu vou pedir que vocês se apresentem rapidamente aqui, antes da gente entrar nos temas que a gente combinou de conversar hoje. Começar por você, Petra, tá aqui do meu ladinho aqui. Conta um pouquinho rapidamente sobre sua trajetória aí, o que você está fazendo hoje. Fala, pessoal, sou a Petra, tô aí no time da MeTime, sou closer hoje em dia aqui na MeTime. Tô há 2 anos aí nessa luta do dia a dia de vendas, trabalhando aqui na MeTime, e foi uma experiência muito boa ali do início, ganhar confiança, toda a parte de vendas. Então, estamos trabalhando aí, estamos lutando para novos clientes e, bom, vamos ver o que vai rolar dessa conversa, tô bem curiosa. Boa. Maravilha, seja bem-vinda. Marina, Valeu. se apresente aí pro pessoal. Fala, pessoal, tudo certo? Sou a Marina, sou aqui de Floripa. Quando eu participei do prêmio, eu estava trabalhando como vendas na Resultados Digitais. Fiquei 2 anos lá. E aí, depois desse prêmio, eu comecei a postar muito conteúdo de vendas no Instagram e começou a surgir 1000 possibilidades para mim. Então, agora eu assumi a vaga de Head de Vendas na Velar Media, que é uma agência de marketing digital, e estou estruturando toda a área de Inside Sales lá. Espero aprender bastante e poder compartilhar também nessa conversa aqui. Maravilha, eu quero uma comissão aí de tudo que surgiu depois do prêmio, porque eu acho que eu tenho uma parte nisso. Vai, seja bem-vinda também, Marina. Legal demais. Vamos começar aqui na ordem que está aparecendo para mim. Munif, se apresenta aí para o pessoal. Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou o Munif, eu trabalho aqui na Exact Sales. Eu sou de Goiás. Meu conterrâneo. Então, um goiano que chama Munif, que trabalha na Exact Sales. Um sotaque diferente aqui no Sul, demorou para eu poder me ambientar, mas é bem legal trabalhar aqui também, ficar dentro da casinha aqui o dia inteiro tentando fazer venda. E aí é isso, foco no resultado e vamos embora. Todo mundo foi muito legal ano passado, quando a gente começou a trabalhar mais forte, aí todo mundo começou a falar sobre o prêmio, aí depois as meninas também falando sobre depois a gente se encontrar, e aí a ideia de estar aqui com o painel de novo. Obrigado de novo pelo convite aqui com a gente, Dani. É nóis. Maravilha, seja bem-vindo também. Kesley, celebridade aí também no ecossistema. Se apresenta aí, Oi, rapaz. pessoal. Meu nome é Kesley. Não tem muitos outros Kesleys aí no mercado, né? Você tem o e-mail kesley@gmail? Não, eu tenho Kesley@gmail. Meus nicks nos jogos é Kesley somente. Então, sou privilegiado aí. Meu nome é Kesley, eu trabalho na Hamper aqui como executivo de contas há 1 ano e 3 meses. Desde a Hamper eu venho sendo top performance. Eu tive uma passagem muito legal na Gama Academy, que foi até onde eu conheci muita gente muito boa, né? Eu estava bebendo água da fonte ali, que a Gama, a gente tinha aula com o Ricardo Correia, o Dieguinho da MeTime, era o Dieguinho da Rock também, muita gente boa. Então, eu consegui beber bastante água da fonte ali com eles, aprender como ser um cara top performance. E desde a primeira vez que você fica no primeiro lugar ali, nunca mais você quer ser o segundo, né? Então, estou aqui para aprender com vocês e compartilhar também hacks do dia a dia aqui que a gente utiliza. Maravilha, seja bem-vindo também, Kesley. Luiz, e aí, cara, conta um pouquinho pro pessoal quem é o Luiz e o que vocês estão aprontando aí. E aí, Daniel, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Oliveira, atuo na Involves há cerca de 4 anos, no segmento de indústrias, uma solução voltada para trade marketing, uma solução SaaS, e tem sido um desafio bastante grande trabalhar durante todo esse tempo, toda a parte de desenvolvimento de projetos no âmbito comercial e também na gestão da carteira de uma maneira geral, com grandes projetos, referenciais e principalmente relacionados ao segmento de trade. Maravilha, cara, seja bem-vindo também.
várias operações referências no Brasil aqui, né, representadas. Realmente muito do que a gente tem aprendido aí, o mercado tem aprendido, se deve ao que aconteceu aí nas empresas onde vocês trabalham. Mas vamos lá, vamos começar. Como eu falei, a gente teve um outro painel como esse, sobre pré-venda, a gente entrou em vários detalhes. E para começar o painel de hoje aqui, eu queria entender um pouquinho essa relação, explorar um pouquinho essa relação pré-vendas e vendas. Todo mundo aqui nas empresas de vocês têm SDRs? Sim? Todos? Boa, tá azeitado. Sim. Então, acho que a primeira dica aí acho que é algo para a gente pensar aí, avaliar a especialização dos times de vendas, pelo menos as empresas estão crescendo muito rápido, então utilizando isso. E deixa eu entender aí, vamos começar pelas damas de novo, né? A Marina, conta um pouquinho sobre quais que eram assim os grandes desafios que você tinha lá na RD e hoje também, nessa relação pré-vendas e vendas. Se você pudesse falar aí os grandes aprendizados que você teve nessa relação, que é uma relação também, muitas vezes, um pouquinho complicadinha. O que você aprendeu trabalhando com um time especializado tão referência como a RD? Legal. Acho que primeiro de tudo, porque nenhuma área de vendas vai dar resultado se você não tem um ICP bem definido, seu perfil de cliente ideal 100% definido de acordo com o fit de vendas. Então, acho que esse é o primeiro passo para uma operação entre SDR e vendas dar resultado. Definir bem o ICP, todos os pontos estarem 100% validados. Então, não adianta ir muito naquela linha do achismo, né? Tem que ser bem preto no branco. Olha, quais pontos que eu realmente preciso validar para ver se aquele lead é uma oportunidade real de venda. E aí o vendedor validar todos esses pontos. E outra questão é ter sempre um bom relacionamento com o pré-vendedor, porque não adianta a gente só criar rapport com os leads, né? Ainda mais na RD, que era uma operação que tinha um volume muito grande de SDRs, tinha que ter um relacionamento bom com todo mundo. Então, acredito que essa parte de criar um bom relacionamento, criar um rapport também com a equipe de SDR é fundamental. Mas o que eu vejo de principal, assim, além de CP, desse relacionamento, é ter uma boa passagem de bastão, ter um bom processo para o lead também não ficar perdido entre o que é o papel de SDR e o que é o papel do vendedor. Então, esses pontos aí de alinhamento eu considero como fundamentais. Boa, Marina. Legal demais. Tem que ficar muito amigo dos SDRs para eles passarem os melhores leads. Passarem oportunidades boas, com certeza. Às vezes tem que passar alguns leads meio ruizinhos para frente, entendeu? Para dar aquela ajuda, porque daí vai funcionar bem. Chatos, verdade. Isso acontece muito, gente, mas não pode. E, Petra, puxar você aqui agora. Vocês têm uma máquina de inbound aí forte, né? Você trabalha essencialmente de forma inbound. Nessa relação marketing-vendas também, que é importante estar muito bem alinhado aí também para que não tenha nenhum tipo de atrito nessa relação? Legal, a gente realmente tem uma geração bem grande de inbound aí, né? Então, a gente está lá no final da cadeia como vendedor, então, claro que o SDR, ele está sempre lá cobrando do marketing, ele sempre quer também receber o maior volume de leads possíveis. A gente, como vendedor, acho que o que dá para a gente fazer é estar sempre acompanhando o marketing, então entender o momento deles também e trazer esse feedback, né? Inclusive, uma das coisas que a gente fez aqui no processo de vendas, a gente descobriu que uma forma de ajudar o marketing seria o marketing perguntar o desafio que o lead tem, por que ele se cadastrou ali na nossa landing page. Então, esse tipo de feedback para eles também é legal, para que eles tenham uma retroalimentação ali, consigam entender o que a gente, no final da cadeia, pode fazer ali para melhorar. Então, acho que é um dos pontos. E também está sempre buscando outras formas, né? A gente sabe que o marketing, ele precisa gerar, mas nem sempre ele consegue suprir a demanda. A gente sabe que tem meses, tem toda essa questão. Então, a gente também pode contribuir prospectando ativamente, né? Usando os contatos que a gente já teve, de repente pedir por uma indicação. Acho que é uma boa prática ali também para dar uma forcinha para o marketing, que sempre casa aí, né? Sempre bom, né? Maravilha. Realmente, essa dica, eu acho que o Cordovez já tinha compartilhado com a gente em algum momento, que vocês identificaram, né? Coletando essa informação lá na landing page facilitava demais o trabalho de vocês lá na frente. Acho importante nesse casamento entre as duas áreas. Legal demais. Vamos lá. Puxar a machaiada para a conversa aqui agora. Vamos falar assim, depois que a gente falar um pouquinho sobre diagnóstico,
Vocês conhecem um pouquinho da realidade das empresas onde vocês trabalham, são processos de vendas bem orientados para o cliente, e uma parte fundamental de uma venda consultiva, focada no cliente, é a gente fazer um bom diagnóstico. O Jaco Van der Kooi, lá da Winning by Design, que está participando do evento, inclusive, ele disse que é quase que um crime a gente, né, prescrever algo para uma pessoa sem antes fazer um bom diagnóstico. Então, eu queria explorar um pouquinho, que eu acho que é uma das funções mais importantes de vendedor, é fazer um bom diagnóstico. Luiz, cara, tive recentemente na Involve, fiquei impressionado com a operação de vocês. Conta um pouquinho aí como é que vocês, assim, boas práticas que vocês adotam lá na Involve para realmente entender bem o contexto do cliente. O que vocês estão fazendo ali para diagnosticar bem o problema? Legal. Partimos do princípio de que a efetivação da compra, do fechamento de um negócio está muito relacionada à confiança que a pessoa tem naquilo que você vai prover, nos resultados que você estabeleceu como factíveis para o desenvolvimento dessa parceria. Então, tendo em vista isso, todos os processos de SDR são extremamente vitais e necessários para que você consiga ter os insumos necessários e desenvolver e direcionar o desenvolvimento desse fechamento, início dessa parceria no desenvolvimento do seu produto, né? Então, basicamente, ter esses processos bem definidos e poder interpretar quais os objetivos reais de curto, médio e longo prazo, ou aquilo que é fundamental para o teu cliente dentro do contexto dele, faz extremamente necessário para que você consiga obter essa confiança e poder desenvolver um projeto de uma maneira geral. Nós temos processos bem definidos para todas as etapas dentro do desenvolvimento da negociação. Toda essa parte de SDR tem uma proximidade muito grande com o pessoal de novos negócios, que nós chamamos na Involves. Toda uma abordagem para que nós possamos ter o máximo de insumos necessários para poder direcionar nossa abordagem, enfim, esse desenvolvimento de longo prazo. Tendo em vista ainda que o nosso produto está muito relacionado ao mercado enterprise, existe uma dificuldade muito grande nos investimentos relacionados ao projeto, então é uma decisão muito complexa e acaba acarretando muito tempo para poder desenvolver um fechamento de negócio propriamente dito, né? Legal. Quero lá, gente, dicas práticas, assim, como é que a gente faz para diagnosticar o problema do cara, entender o problema do cara, que métodos vocês utilizam, quais sacadas vocês aprenderam aí no campo de batalha? Vocês devem saber. Posso? Claro, puxa. Vou mesclar um pouco das duas, tá? Boa. O começo ali da relação da pré-venda, do SDR, até do BDR também com a venda. Se não tiver o respeito da área de vendas com quem faz a primeira parte, e aí eu acho que tem todo o cliente interno ali, que é a primeira etapa, a gente ficar só com essa parte de atender, de poder chegar e, né, de cara pro gol, mas quem põe comida na minha mesa é o cara da pré-venda. Eu tô aqui para fechar. Vendedor, na minha cabeça, vale o que fecha. Só que se eu não tiver boa oportunidade, eu só vou conseguir vender para quem pode comprar do outro lado. Para eu conseguir, aí eu vou voltando para diagnosticar alguma coisa, eu tenho que estudar o cara antes. Não adianta eu chegar aqui e ser genérico e falar assim, olha, amigão, eu vou resolver o que você precisar. Eu vou resolver dentro do que você precisa. Agora, para eu entender o que ele precisa, eu preciso saber quais informações da pré-venda. E claro, aí em cima do que o Luiz falou, se eu tenho uma estrutura bem organizada, se eu tenho um ICP, como a Marina falou, bem delineado, eu vou saber, dentro do que eu consigo resolver de problema, qual deles o cara está sentindo mais dor. E aí é onde eu posso tratar. Aí eu sou objetivo na reunião. Consigo fazer valer a pena o tempo que ele parou, porque ele está parando de ganhar dinheiro para poder me ouvir. Eu tenho que ser objetivo. E aí, se eu consigo sentar na cadeira dele e ele consegue parar e olhar, pô, tá valendo a pena pelo menos essa conversa, aí eu comecei a vender para ele ali. Legal. Animal, compartilhando até. Vai lá, Kelly, você primeiro, meu cara. Boa, obrigado, Luiz. Eu acho que compartilho total. Uma coisa que eu sempre tive bem claro aqui, cara, é até assim, a parte do diagnóstico, ela é fundamental, ela talvez é mais importante até do que a parte da venda, a apresentação do produto, que a apresentação do produto você vai seguir muito ali o playbook, né? Segue muito by the book, teu produto ele não vai mudar, você vai personalizar algumas coisas para o teu cliente, mas essa parte do diagnóstico é o momento exato para você fechar a venda, de fazer as perguntas corretas. Então, dicas bem práticas,
eu evito muito de perguntar o óbvio, né? Então, eu sempre faço uma pesquisa legal no site antes, pesquiso o LinkedIn, tento ver ali quem são as pessoas, se o cara é vendedor, quem que está acima dele, quem está ao lado, quem está ao par, se ele é um único vendedor ou se tem outros vendedores nesse processo. Uma coisa que eu percebi também era o seguinte, sempre que eu estava falando com um vendedor ou com um cargo operacional e que ele tem outras pessoas, ou seja, um vendedor que tem outros vendedores no processo, ele estava tomando uma atitude proativa de buscar para o time algo que o time não tem. Ou seja, esse cara tem um objetivo individual de mostrar serviço dentro da empresa. Eu vou jogar com isso a meu favor. Então, na apresentação do meu produto, na apresentação da solução, eu vou usar isso que eu peguei de diagnóstico, que eu coloquei, obviamente, no meu CRM, para usar isso a meu favor e mostrar para ele coisas de, olha, cara, e nisso aqui você vai conseguir mostrar isso, isso, isso. E aí o cara começa a se enxergar fazendo esse trabalho, pleiteando um cargo de gestão, algo do tipo. Então, o diagnóstico, eu vejo algumas coisas assim, que alguns pré-vendedores cometem bastante erro, e aí um aquecimento bem rápido, né, aproveitando aí o gancho do Munif, um aquecimento bem rápido com relação a pré-vendedor. É muito importante esse relacionamento e é muito importante que a gente sempre retroalimente esse relacionamento. Então, assim como a gente como vendas, cara, eu estou perdendo muito por motivo de timing. O que eu vou começar a fazer agora? Eu vou começar a fazer perguntas aqui no início para entender o timing, o processo de compra desse cara, eu vou começar a bater mais na dor para não deixar ele querer postergar essa decisão e, ao mesmo tempo, se eu estou descartando o lead porque o ICP não está batendo ali, eu vou retroalimentar essa informação para o pré-vendedor e ajudar ele a passar mais leads qualificados. E aí, nisso, entra muito aquilo do relacionamento também, não é mandar a informação para o SDR como se ele tivesse obrigação de estar acertando sempre. Aqui eu fiz uma analogia com um dos pré-vendedores do time, ele gosta muito de futebol. Então eu falei, cara, eu sou aqui o Inzaghi, né? Na época, quem conhece futebol aí na época do Milan. Velho, hein, Kevin? Milan das antigas ali. Eu falo, cara, eu sou o Inzaghi, eu sei pegar a bola e bater pro gol. Se não tiver o Pirlo para pegar a bola e me jogar uma bola para bater para gol, eu não faço. Então, o teu trabalho é fundamental. E aí a gente começa a dar importância para o trabalho do SDR, o SDR começa a querer mostrar um bom trabalho para você e ter esse relacionamento legal. Então, para finalizar aqui a dica, no diagnóstico, quanto mais informação pegar, melhor. Entenda que as perguntas que a gente faz é meio que um formulário de conversão, né? A Marina, que passou muito tempo na RD aí, sabe, cada pergunta mais um formulário perde bastante, né, na taxa ali de conversão. Então, evitar fazer perguntas assim idiotas, né? E tentar deixar aberto também o cara. Uma coisa que eu uso muito aqui é o seguinte, eu sei que eu preciso de perguntar o que, por exemplo, eu vou pegar aqui eu preciso de perguntar o tamanho do time desse cara, para entender até qual que é o processo dele. Só que no meu formulário já tem lá a pergunta, quantos vendedores ele tem. Então, não vou perguntar quantos vendedores você tem. Vou falar, pô, entendi, pô, legal, e eu entendi que vocês estão aí com 5 vendedores, é isso mesmo? Aí, ao invés do cara me responder quantos vendedores ele tem, ele vai fazer um comentário adicional sobre o número de vendedores que ele tem. Então, ele fala, exato, tenho 5, mas 2 no bate-meta, e ele começa a passar informações adicionais a que eu ia perguntar. Então, sempre que a gente conseguir validar no diagnóstico ali, melhor, evitar de fazer perguntas idiotas. E uma dica fundamental, tudo que você pegou, que essa pessoa, esse prospect lead, falou como dor no início da conversa, usa isso na parte da solução. Então, se o cara falou que, olha, o meu desafio hoje é conseguir... Eu acho que temos muitas pessoas de soluções em pré-vendas aí, né? Eu vou citar esse exemplo, então. O cara falou, olha, eu estou com um desafio hoje muito grande de chegar na reunião com um prospect qualificado. E aí, quando eu estou mostrando a minha solução lá no final, eu vou falar, olha, e com isso aqui você consegue chegar em mais prospects, chegar em mais reuniões e perdendo menos tempo e fazendo reuniões mais qualificadas. Sempre mostrar para esse lead que aquele recurso que você está mostrando do teu software, né, ou do teu produto, ou do teu serviço, isso não importa, na verdade. O que importa é o que você vai conseguir com essa solução que eu estou te entregando e a gente conseguir fazer o cara se imaginar utilizando a nossa solução. Boa. Sem ser daquele chatão, mas posso... Super à vontade. Complementando, assim, das perguntas idiotas, assim... Não vale nada a pena pro cara responder 2 vezes a mesma pergunta, cara. Eu não posso nunca validar o que a pré-venda fez, mas nunca. Nem o nome do cara. Senão eu chamo Munif, né? Kesley também é complicado, mas eu não posso errar o nome de ninguém nunca na vida se eu chamo Munif. Nunca.
Beleza, mas eu não posso validar nenhuma pergunta com ele. É isso. Eu tenho que ir por em contorno, sei lá, falando alguma coisa, e aí entender se aquele negócio estava certo ou não. E aí voltando no Luiz, a conta Enterprise ela é totalmente diferente. Ela nunca vai ser uma conta de volume dessa, as informações são totalmente outras. Vai ser muito mais difícil de eu dar porrada no lugar certo, eu vou ter que entender ela de uma amplitude muito maior. Se eu estiver falando besteira, Luiz, me ajuda, por favor, mas no que eu já tive experiência, é sempre assim. Eu sempre tenho uma escalada muito maior, muito mais ampla, eu tenho que ser muito mais objetivo também, como que eu vou ter ganho a longo prazo. Porque o cara de small business, ou então de repente de middle ali, eu bato e resolvo. No cara de que account eu vou resolver aos poucos, porque nada vai ser do dia para noite. Então, eu comentar complementando o Munif, o Kesley, e também que a Petra comentou, a dinâmica da nossa atividade acaba existindo algo que é uma dica que não existe algo que você consiga fazer especificamente, mas a dinamicidade da nossa atividade demanda que nós tenhamos uma percepção sempre além daquilo que ele precisa, para que você possa até direcionar o que é a tua solução ou como a tua solução poderá auxiliar em questões que talvez ele nem faça ideia que precise, entende? Então, você ter esses pontos de referência do teu SDR, do teu novos negócios, é fundamental, até porque, no caso do meu cenário, acredito que alguns de vocês também, a oportunidade de conversar com algumas das pessoas que tomam as decisões para desenvolvimento de projetos muito relevantes, elas são pequenas e extremamente assertivas. Então, você tem que ser extremamente pontual, direcional e, enfim, aproveitar aquele momento, até como haviam comentado, de, enfim, poder demonstrar o máximo possível, no menor tempo possível, que você pode ser o que eles procuram, o que eles precisam de imediato, entende? Legal. Acho que até, Daniel, para complementar, uma coisa que... Vocês estão me ouvindo, gente? Vamos sim. Beleza. Uma coisa que a gente está fazendo aqui na MeTime que tem ajudado muito no diagnóstico, acho que é uma dica bem prática, que pode ajudar também aí quem está vendendo, é fazer um bom upfront contract. Então, antes da call, tu explicar para o teu prospect o que vai acontecer naquela call. Então, tu dizer para ele que tu quer fazer algumas perguntas para entender o cenário dele, para saber se vale a pena para ele investir na tua solução, isso vai dar confiança nele para ti, e também explicar se ele vai ter que negociar nessa conversa ou não, o que vai acontecer depois dessa conversa, e também deixar claro de que se por um acaso não rolar uma próxima conversa, não tem mágoa, ele tem toda a liberdade de dizer não. Eu acho que isso ganha aí muita confiança também no sentido de que ele começa a confiar em ti, ele começa a entender por que tu tá fazendo tanta pergunta. Então, depois que a gente começou a fazer um bom upfront contract, que nada mais é que uma agenda da conversa, né? Começou a fluir muito mais o diagnóstico, a gente conseguiu entrar muito mais profundo na operação do prospect. Excelente dica. Isso realmente faz uma diferença gigante. Inclusive, a gente estava brincando com os dados antes, né? Tem uma pesquisa da Gong que eles provam com algumas estatísticas aí que aumenta a taxa de conversão quando você faz isso bem feito no comecinho. Gente, estava comentando uma dica até que eu ouvi hoje no podcast. Vamos lá. Eu falava assim, ninguém compra de vendedores, né? A gente compra de especialistas. Então, desde o diagnóstico, se a gente se posicionar como especialista, a nossa venda, o ciclo de vendas vai diminuir bastante. Eu filmando aqui, perco o time do negócio. Deixa eu provocar uma outra coisa com vocês, assim, que eu acho que também deve estar no centro aí das preocupações de vocês. Como é que a gente faz para identificar muito rapidamente se esse cara tem potencial de fechar ou não, se esse prospect tem potencial de fechar ou não. A gente acaba conversando muito, perde muito tempo com gente que nunca fecha. O que vocês, assim, também trazendo dicas práticas de como a gente consegue rapidamente identificar se um cara tem potencial ou não, ou se a gente deve dar lost nisso rápido? Tenha à vontade. Eu acho que eu posso falar brevemente, até retomando algum assunto que o Kesley havia mencionado, de você retroalimentar o teu SDR. Como eu falei, né, na Involves é um processo bastante já avançado e extremamente conceituado em diversos segmentos. Então, nossos SDRs têm uma capacitação bastante forte para conseguir compreender e qualificar os leads da melhor maneira possível em todas as estruturas que nós possuímos, de entradas de leads, etc. Então, essa primeira etapa de você ter isso bem definido já te traz um insumo bastante grande de que aquele lead é qualificado e que você vai poder ter um mínimo de abordagem para que possa evoluir o projeto. E dentro
mesmo que esse lead já venha para você e você queira identificar algum ponto de venda ou não, é muito de direcionar qual é o objetivo final dele, pelo menos dentro da nossa solução, para que nós possamos direcionar se atende ou não atende. O fit é algo bastante importante, extremamente essencial no nosso processo de venda, uma das primeiras etapas, para que nós possamos direcionar os esforços realmente para aquela conta, aquele fechamento, numa entrega de valor recorrente. E não num projeto de 2, 3, 6 meses, mas sim um projeto recorrente de valor, de percepção e de vários outros fatores. Acaba que o fechamento de uma conta sem fit fica sem tangibilidade do que realmente a Involves pode ter uma entrega ou qualquer outra empresa de valor, né? Que é o que mantém qualquer parceria. Legal. Eu acho que bem nessa linha, muito nessa linha, eu não confio totalmente no que vem para mim. Eu valido isso dentro do meu processo, que eu estou acostumado a fazer isso também, já tem um bom tempo que eu estou aqui. Não me entendam mal, mas eu vou para matar todas. Desde o início, todas. Acabou? Ele que vai me dizer que não vai fechar comigo. Enquanto isso, eu vou acreditar que eu vou fechar com ele até o fim, porque eu tenho insumo para isso. Quando no meio da conversa, entre o desenvolvimento da situação, ele me diz que não está pronto ainda, eu começo a entender. E aí eu consigo fazer o feedback de retroalimentar a situação, e aí eu entendo, começo a pontuar onde que foi o erro, se houve algum erro, identificar o timing. De repente o cara tem dor, mas não tem o time. E aí, ok, o time estava errado. Talvez pode ser o erro meu também, porque ninguém, pelo menos eu não sou perfeito. Eu começo a entender. Mas eu não vou pressupor que o cara não está pronto. Eu vou para matar, ponto final. Sou pago para vender e eu quero organizar. Só que vender pressupondo que o cara tem fit. E aí, em cima do que o Luiz falou, se ele passou, é porque ele passou bem. Então, ok. Se ele passou e não estava certo, aí faz parte um vendedor que já está um bom tempo da empresa auxiliar em cima do processo para poder auxiliar em alguma situação ali, de ter um ajuste em filtro, alguma coisa assim, que faz parte do processo, é retroalimentar. Mas, identificar, Dani, eu acho que é o foco na venda, é o foco em condução, é o foco no meio da apresentação, eu começar a mostrar para ele e fazer ele vislumbrar a solução rodando na vida dele. Não é eu falando que eu sou o melhor, é ele vislumbrar aquilo lá dentro. Se ele não vislumbra aquilo lá dentro, ele me diz que não funcionou para ele, que ele não conseguiu enxergar. E talvez o erro seja meu, mas eu vou tentar fazer ele enxergar. Ou seja, de alguma forma você confia no que chega de pré-vendas, que esse fit já deveria ter chegado, deveria ter sido avaliado pelo pré-venda e que chegou na tua mão, tu vai vender até... Sim, mas evidentemente que eu não vou ter uma conversão de 100%, né, Dani? Mas assim, eu vou com a certeza que eu posso ter um encaixe com ele, desde que ele tenha lá a complexibilidade na venda dele e que exista uma complexibilidade mesmo. Só que em algum momento, e já aconteceu, nenhum processo é perfeito, de o encaixe não ser pleno, eu mesmo para a reunião. Eu digo para ele que neste momento o encaixe não acontece, e aí eu uso o que a Petra falou. É muito mais bacana para o cara que quando ele diz, olha, nem a Exact está pronto para você, ou então de repente você não está pronto ainda para nós. O cara volta depois, ou então a gente indica algum outro parceiro, ou uma outra solução, que às vezes é concorrente, mas o cara fica louco porque fala, não é possível. Esse cara não existe. Ou então, isso que aconteceu não existe, é incomum acontecer isso. Só que a gente que está aqui faz, eu tenho certeza que a gente toma ações que são incomuns, né? E eu acho que é bem por aí. Mas eu vou na confiança. Boa. E deixa eu puxar um outro ponto aqui com vocês, assim, que também é parte fundamental aí, veia do vendedor, que é apresentar a nossa solução, fazer demos ou fazer apresentações, fazer realmente no momento de vender, como a palavra, talvez a gente tenha mais entendimento da palavra nesse sentido. O que vocês trazem também de hacks e aprendizados? Qual é a melhor forma de ser persuasivo dentro de uma venda consultiva, complexa, como é o caso da realidade de vocês todos aí? Vou deixar aberto também quem quiser falar. Gente, até quero comentar uma coisa que eu já fui sales coaching na Resultados Digitais também. Então eu via que muitos vendedores erravam nessa etapa porque eles faziam um monólogo da solução deles para o lead. Então o lead nem prestava atenção, a solução que o vendedor estava apresentando nem fazia sentido para o lead, porque não estava encaixado para o cenário dele. Por isso que essa primeira etapa que a gente falou aqui do diagnóstico, ela é muito importante. E até o Kesley comentou ali, né, de repetir depois a dor do lead na call de solução. O que eu sempre fazia no meu processo quando eu estava bem na operação de vendas? Eu anotava no meu Pipe Drive as frases que o lead me dizia.
E eu batia com ele depois na call de solução. E tudo que ele me falava que ele tinha desafio, eu encaixava a dor dele na minha solução. Então, o que eu sinto assim de vendas, você não precisa explicar todo o seu produto, todos os benefícios. Você só precisa encaixar a dor do seu lead no benefício que o seu produto vai resolver em cima desse desafio que ele tem. Então, minha dica é essa, não faça monólogo. Realmente conecte as dores com a tua solução. Boa. Total. Eu acho... Pedir um pouco a palavra aqui rapidinho de novo. Concordo demais com... Estão me ouvindo? Vamos sim. Ok. Concordo demais com o que a Marina falou. E aqui uma coisa que eu sempre fiz muito o pessoal até brinca aqui um pouco, né? A gente tem, obviamente, o script, né, de vendedor, o playbook a ser seguido, mas a galera brinca muito aqui, ri comigo, de como eu defino o que é o Hamper. Por quê, né? Muitos de vocês já conhecem o que é a Hamper, todas as empresas aqui bastante conhecidas, mas normalmente nossos produtos, posso falar da Hamper principal, a própria MeTime, né, que tem o Flow, a gente consegue resolver vários problemas, não só uma única dor específica, a gente consegue abranger um leque de problemas que a gente vai resolver. Óbvio que tem o teu core business, mas você consegue ajudar em outras coisas. Então, a minha demonstração, eu sempre faço muito bem a fase de diagnóstico, de perguntar, entender exatamente qual é a dor do cara. Eu coloco todo o meu esforço na parte da dor. Enquanto isso, eu tenho meu deck aqui de apresentação e eu vou ocultando o que não é relevante para esse cara e só vou priorizando o que realmente é relevante para ele. Então, essa pessoa que eu estou falando, depois que eu fiz esse mapeamento, entendi de fato qual é a dor dessa pessoa, eu sei exatamente em qual ponto eu tenho que bater para ele trazer isso como prioridade. Isso é uma coisa que eu fui até retroalimentando aqui, porque eu percebi que o primeiro ponto, e uma coisa que eu acho que é muito legal para a gente vendedor normalmente fala muito de boa prática, muito de ganho, pouco vendedor, pouco webinars de vendas fala de motivo de perda e como contornar cada motivo de perda. Uma coisa que eu sempre procurei fazer aqui é, qual o motivo de perda está se destacando dos demais? Como eu consigo fazer com que esse motivo não se destaque mais? E eu percebi que a gente estava perdendo muito por timing aqui. A gente não perdia muito por outros motivos, o motivo principal era timing, de fato, timing, ou seja, o cara viu que é aquela solução, ele gostou, ele não contrata outra solução, mas ele fala, eu vou segurar mais 2, 3 meses para ver se é o momento. E eu comecei a perceber, até em paralelo com o Munif ali, o SDR fez a qualificação, eu fiz a minha qualificação, eu entendi que o meu produto resolve a dor desse cara, é o meu dever fechar a venda com ele, é o meu dever ajudar esse cara a resolver o problema dele. Então, eu falei, eu não vou deixar mais esse cara postergar esse problema e comecei a trabalhar de modo com que ele conseguisse entender que aquilo é prioritário para ele. Então, que eu comecei a fazer muito nisso, né? Primeiro, faz muito bem essa parte de problema, diagnóstico, e só mostra para o lead o que é relevante para ele. Se esse cara falou, por exemplo, eu vou usar outro exemplo também da Hamper aqui, espero que faça sentido. A gente tem aqui um recurso a gente consegue captar leads pegando e-mail corporativo desses leads via várias plataformas, e a gente também tem a possibilidade de upar uma lista de Excel, né, e arquivo. Se esse lead me falou que ele participa de eventos, participa de feiras, eu sei que esse cara tem um mailing ali escondido. Então, eu vou mostrar essa funcionalidade para ele. Se esse cara não participa de leads, de eventos, de feiras, se ele não tem uma base, um mailing antigo, ele não tem dados do CRM, para que eu vou mostrar para ele nesse momento essa funcionalidade? Então, um hack que eu utilizo bastante aqui é o seguinte, eu só mostro para o lead o que é de fato relevante para o processo dele naquele momento e o que eu faço? No final da apresentação, eu pego todos aqueles recursos que eu não mostrei para ele e coloco como extra. Então, eu apresento para ele, cara, o Hamper é essa solução que vai te entregar isso, que é exatamente o que ele falou que precisava, e, além disso, você pode. E aí eu começo a bater aquelas funcionalidades que era padrão da apresentação, eu mostro para o lead como se fosse um extra daquilo que eu já tinha apresentado. E eu normalmente apresento esse extra depois que eu apresentei preço. Por quê? Quando a gente finaliza a apresentação falando de preço, basicamente tu terminou a sua demo falando o que o cara menos quer ouvir, né? O cara quer ver a solução, mas na hora de mostrar o preço para ele é onde ele levanta a guarda e fala, é caro, é caro. Então, sempre que a gente conseguir mostrar o preço e depois de mostrar o preço,
mostrar para ele soluções de novo, aquilo é muito legal. Então, uma coisa que eu comecei a fazer eu mostro para ele o investimento que ele vai ter, né? E sempre usando as palavras gatilhos, ao invés de falar de preço, custo, investimento. Então, eu mostro para ele, olha, o teu investimento vai ser esse, você vai conseguir esse resultado. E, além disso, e aí eu mostro funcionalidades padrões do software, só que como um extra. E aí, normalmente, a impressão do lead de caramba, vale a pena o que eu estou pagando, porque além de tudo aquilo que ele me mostrou, ainda tem mais coisa e o investimento normalmente fica legal. E aí esse é o momento que antes, quando eu questionava um preço, eu pedia desconto, quase que virou unânime de nunca mais alguém perguntar se dava para dar desconto, para tirar preço ou algo do tipo, porque eu estava entregando coisas a mais para ele. E aconteceu muito isso de eu começar a pegar os motivos exatos da perda e trazer isso para dentro. Então, toda vez que eu pegava que o meu motivo de perder era time, eu via que aquele potencial cliente, eu ia perder ele por time, eu começava a bater mais na dor dele e mostrar para ele que quanto mais tempo ele não resolvesse aquele problema, mais ia custar para ele. Cara, por que você está me dizendo que você vai esperar 2, 3 meses para contratar minha solução? Você não quer ser uma dor latente que você tem? E se você não contratar minha solução, você não vai resolver esse problema. Ou seja, você não está economizando dinheiro, tu está perdendo mais dinheiro nesse período. E aí, assim, eu conseguia reverter bastante essa objeção antes mesmo de ela acontecer. Boa. De Kesley. Posso emendar? Claro. Mas é bem legal isso, Kesley. Eu quero pegar um pouquinho desse mel de não ter que pedir de dar desconto. Mas eu vou testar. Essa mágica, né? Eu vou começar pelo final. Aí já é de aprendizado, algumas dicas que eu recebi de começar a finalizar depois do preço, meter um ROI junto. E aí o cara começou a ver valor violento em cima. Ele já via, né? Mas aí sempre tem... Brasileiro, né, irmão? O cara nunca vai querer comprar por si só. O mineiro, então, é pior, hein? Goiano também, cara, mas o Catarina também, o cara de Manaus, qualquer um. E até a gente vende pra fora também, o cara do Paraguai também é a mesma coisa. Eu pensei que não, mas é. E assim, a gente montou uma planilha de ROI aqui e faz todo sentido. Quando ele começa a entender, de repente, o tamanho da equipe dele, o que ele investe, o que ele vai fazer, o investimento da Exact, ou então o que ele vai investir para ter a solução, o que ele já investe, o rendimento que ele pode vir a ter. Beleza. O que ele faz hoje, o que ele pode vir a fazer. Mas a ideia é a mesma. O que ele vai fazer e o que ele pode vir a ter, o que ele pode ter de ganho com o investimento que ele tem, fora só deixar o cara ir embora com um custo. Eu sigo a mesma linha. Eu queria voltar um pouquinho. Tipo, como é que é a persuasão ali, né? Essa ideia. Eu acho que não sei se vocês vão concordar. Eu tenho um negócio comigo. Eu acho que qualquer um de nós que faz venda, não faz venda porque faz a técnica acontecer. Você consegue conectar com o outro lado. Quem compra é uma pessoa. Quando a gente estiver vendendo para um robô, aí é nós. Vamos ganhar dinheiro pra caramba, que é só apertar um botão. Mas eu vendo para um cara, eu preciso conectar com ele. Então, por mais técnica que eu tenho, tudo que acontece, eu preciso conectar com esse abençoado ou com essa abençoada. E eu vou fazer de tudo para isso. Quando eu conseguir colocar isso dentro da técnica e eu conseguir organizar tudo, aí eu começo a persuadir ele. Porque eu não vou querer enrolar o cara, eu vou conseguir mostrar que a minha solução resolve alguma das partes que ele precisa. Em algumas situações eu não soluciono tudo que ele precisa. Na verdade, a maioria das coisas não. Tudo que ele tem de problema não, mas eu sou uma baita de um adianto para ele. Só que se ele vem comigo, se eu consigo passar a ideia para ele, aí ok. Se o cara é muito técnico, eu tenho que me adaptar a ele. Se ele é muito falastrão igual eu, ou então um cara de uma fala menos coloquial, beleza, a gente vai se dar super bem. Se o cara fala de futebol, se o cara fala de política, eu não vou entrar tanto assim, mas eu preciso conectar com ele. Eu não sei como é que vocês veem isso, mas para mim é o princípio básico. E não é através de técnica de rapport, não, tá? Eu acho que rapport é uma bênção dos deuses para nós. Mas se eu te fizer um rapport muito bem feito, e esse rapport for se esvaindo durante a reunião, já era. Eu preciso estar conectado com ele. E isso precisa estar fervendo durante a reunião inteira. Boa. Maravilha. Vamos lá, gente. Coisa boa. Várias dicas aí práticas para a galera. E vamos avançando aí dentro do pipe, chegando mais perto do fechamento. Um desafio gigante que todo mundo tem também é criar urgência. O cara está convencido que sua solução resolve o problema, mas a gente precisa que ele tome uma decisão agora, dia 30 do mês. Quero entender como é que vocês criam urgência, assim, quais são boas práticas para o cara, depois que o cara entendeu que ele já entendeu que ele tem um problema, que você consegue ajudar ele a resolver,
você fazer com que o cara assine o cheque mesmo. Eu posso comentar isso, né? Boa vez. Acho que você ia falar, Petra, você ia falar, eu deixo você falar. Não, pode ir na frente, eu vou depois. Podem falar, O contexto desse senso de urgência, acho que para todos os dias, para todos os momentos, essa questão da percepção de valor, não de preço. Preço e valor são questões completamente diferentes, e a partir do momento que você consegue criar essa questão, toda essa percepção do teu cliente de valor agregado ao teu produto, você tem esse senso de urgência criado para o fechamento da tua venda. O desenvolvimento de toda essa percepção de valor está muito linkado também à questão do ROI, ao retorno direto que ele terá, que está conectado à questão da apresentação, que você constrói naquele momento, aprofunda todos os objetivos que o projeto possui, objetivos até que teu cliente talvez não saiba que ele precisa, mas que você consegue identificar, consegue construir um ROI, cria um valor percebido dentro da tua solução e do teu processo de vendas, e aí deixa a tomada de decisão mais fácil. Eu penso que dentro desse senso de urgência criado, o nosso objetivo está muito em diminuir todas as dúvidas que teu possível cliente possa ter relacionado ao teu produto. Esse é o meu objetivo. E muito dos inícios, até das primeiras conversas que eu tenho com os meus futuros clientes, está em falar que eu não estou ali para vender nada. E no fundo, nós não estamos para vender nada. É muito mais para compreender. O processo de venda ele está linkado, sim, a essa questão de, beleza, você precisa do que eu tenho. Aí você entra num processo de parceria e não de venda, que aí parece, em muitos dos casos, assim, uma percepção de que vai me vender qualquer coisa. Então, o senso de urgência, para mim, está linkado diretamente a valor. Ele percebeu o valor, ele não tem por que não comprar. Uma licença no Agile, qualquer outra solução, custando X reais e tendo um retorno X reais mais um, já é um valor percebido, ele já tem um ganho e, consequentemente, uma recorrência desse cliente dentro da tua empresa, no caso. Pedro, por favor. Imagina, não, eu concordo totalmente com o que tu disse. Eu acho que, como vendedor, a gente tem o papel de ajudar a empresa, ou seja, de endereçar a melhor solução para resolver aquele problema. Acho que isso é super essencial. E pensando num funil, quando a gente passa por um bom diagnóstico, faz uma demonstração, uma apresentação da solução, muitas vezes acontece, né? O cara, às vezes, precisa movimentar o financeiro lá dentro para assinar o contrato, tem todas aquelas coisas. Chega ao final do mês, a gente precisa, sim, pensar numa estratégia de fazer ele virar. O que a gente faz muito aqui na MeTime é trabalhar com compellings. Então, primeiro, a gente valida, o cara acredita que é a solução certa para ele, como é que está o contrato, quem precisa validar, você mapeia todo esse passo a passo. E daí você pergunta para ele o que a gente pode flexibilizar, você tenta entender o valor que ele precisa, o que você pode dar de benefício para ele te dar um benefício, entre aspas, né? Então, o que dá para fazer para que os dois lados saiam ganhando? Inclusive, acho que foi em janeiro, eu tinha um deal no pipeline que precisava validar tal para criar urgência. Comecei a discutir com eles e eles falaram, pra gente fluxo de caixa tá meio complicado agora, tal. E, bom, na minha cabeça foi, beleza, tá tudo validado, vou de repente parcelar uma implementação, acho que pode ajudar, né? Mas eu perguntei pro Gil o que para ele poderia ser importante. E ele falou, olha, Petra, um desconto à vista pra gente super ajudaria na implementação. Então, eu combinei com ele, falei, você acha que a gente consegue assinar até tal dia? Eu vou tentar liberar isso aqui para ti e tal. Então, é uma forma dos dois ganharem. E o compelling, ele não precisa ser só financeiro, não precisa ser um desconto. A gente aqui na MeTime, na verdade, nem trabalha muito com desconto, mas ele pode ser um benefício. Às vezes, você tem um curso, você pode, sei lá, marcar. Já marquei conversa com Cordovez como compelling. Então, dá para trabalhar com diversas formas, mas ver isso muito mais como um benefício para que ambos os lados possam se ajudar. Então, é uma prática que começou aí a fazer efeito e ajudar a gente também aí quando bate um pouquinho de aperto, né? Boa. Cordô tá celebridade mesmo, viu? Ricardo tá fodido comigo agora. Eu vou começar a marcar um boarding com o Ricardo. Mentoria. Com o Ricardo não dá, mas com o Cordô dá pra montar até um jantarzinho. Dá pra... Cordovez é ocupado agora, galera. Vamos com calma. Eita! Muitas palestras por aí. Maravilha, gente. Daniel, acho que um complemento bem rápido para isso. Acho que, que conversa rica pra caramba, muita coisa muito legal. Então, até a gente, e tem pessoas aqui bem que se destacam, né? A gente acaba falando muito. Vou tentar compartilhar uma coisa a mais, sem ficar repetindo muita coisa. Mas eu gosto de usar muito aqui também. A estratégia do ROI é muito boa, eu sempre uso. Mas uma coisa que também tudo aqui vai linkar lá com o diagnóstico.
tem potencial cliente que a gente percebe que aquela pessoa ela não tem o conhecimento técnico daquela dor específica que ele mesmo está indo resolver, né? É uma coisa que eu percebi que é um infeliz dado do mercado brasileiro. Cara, a maior parte das empresas não tem métricas do processo de venda, não tem métrica do processo comercial, não tem métrica do processo de pós-venda. Eles têm o básico que as melhores empresas conseguiram ler 1 livro, 2 livros, participar de um treinamento, Daniel Bounds, outros caras aí do mercado, e conseguiram metrificar algumas coisas. A maior parte, eu não sei como que é até no mercado de vocês, mas a maior parte, quase que 80%, 90% dos leads das pessoas que eu falo, eles não têm todas as métricas reais que eles precisam para tomar uma decisão de fato pautada a dados. Então, se eu pego e começo a apresentar ROI... Um segundo. Mestre, pelo amor de Deus, onde você estava? Você estava aqui dentro comigo, na salinha, quando eu estava fazendo a reunião com os caras? Eu acho que não é só de venda, não. Tem gente que não sabe do próprio mercado. E é um infeliz dado mesmo. Exato. Tem uns caras que tem que pegar na mão e falar assim, amigo, vamos lá, vamos vencer. Não desiste, não. Não desiste, não. O teu sonho não vai acabar, não, irmão. Vamos lá, que nós vamos dar conta. É complicado mesmo. Eu só não... Desculpa de trabalhar, não consegui me segurar aqui. É bom saber que não é só com a gente. E é um infeliz dado, e aí vem o outro lado também, uma felicidade de ter empresas como todas essas aqui que estão participando, que fazem um... Pode falar palavrão, Bounds? À vontade. Que fazem um puta trabalho de marketing, cara. Pra... palavrão? fui elegante aqui. Mas fazem um puta trabalho de marketing para conseguir alimentar esse mercado. Então, pensa comigo uma coisa. Em alguns momentos, não vai fazer sentido a gente mostrar ROI para aquela pessoa, porque mostrou, faz sentido, ele vai olhar e falar, eu vou só contratar se eu gostar dessa pessoa. Então, eu combo um pouco aqui também do seguinte, eu gosto de utilizar aqui muita técnica de PNL, eu acho que toda ferramenta você pode usar ela da forma boa e da forma ruim. Eu gosto de usar sempre para ajudar as pessoas que um dia aquilo vai voltar para mim de forma positiva. Então, tem cliente, tem lead que eu puxo muito ROI, puxo muito dado, eu vi que aquela pessoa ela tem muita sensibilidade com dados, eu vou mostrar a tela de métricas, vou mostrar como ela pode tornar essa métrica uma ação depois, mas tem potencial cliente que essa pessoa, eu vou ter que usar um pouco de persuasão no sentido positivo da palavra e começar a usar palavras e falar coisas de modo que aquela pessoa perceba que não vai ser difícil aquilo e que ela consegue tomar aquela decisão. Então, aqui mesmo, eu uso muito algumas técnicas de PNL que o ser humano, a gente está muito ligado a experiências anteriores, né? Então, se eu consigo pegar muito bem qual é a dor daquela pessoa, entender o que incomoda ela, na hora que eu estou falando no final ali, apresentando minha solução, ao invés de falar do ROI, eu mostro o ROI de forma um pouco mais limitada, né? Um pouco mais humilde, e eu começo a mostrar para a pessoa e usar palavras gatilhos mentais, como, por exemplo, olha, contratando Hamper, você vai conseguir fazer isso e isso. E aí, normalmente isso e isso é o que ele me falou há 15 minutos atrás. E aí eu puxo e falo, cara, você nunca mais vai precisar fazer isso, isso e isso. São as coisas que normalmente são ruins do processo dele. E aí, para combar, normalmente a gente tem muito aquela questão de insegurança de saber se aquele produto é de fato um produto para a gente. Ou você imagina que pode ser que esse produto é só para empresa pequena ou é só para empresa grande, e aí o que eu faço para finalizar? Então, eu começo a mostrar para ele, olha, e hoje as principais empresas do teu mercado estão utilizando isso e isso para poder gerar como resultado. E esse isso e isso, obviamente, está ligado ao meu produto também. Então, eu faço uma linha de pensamento com o lead de, primeiro, quais são os benefícios que você vai ganhar? E não, você vai conseguir usar o meu software para fazer isso. Não. Olha, com o meu software você consegue isso e isso. Então, por exemplo, você consegue mais leads, consequentemente, mais vendas. Você nunca mais vai precisar fazer isso e isso, que normalmente é coisa que o próprio lead falou em um momento anterior. E aí, no final, eu mostro para ele que ele está dentro daquele processo de empresas que já compram a minha solução. E aí, normalmente, é o momento que o próprio lead, né, ele vai falar aí, cara, o que você melhora nessa condição aí para a gente fechar, né? E aí o Munif falou, cara, é difícil, todo mundo vai pedir desconto, o brasileiro é o cara que pede desconto o tempo todo. E a Preta falou uma coisa muito legal, que se a tua empresa tiver, e você como gestor, isso é fundamental para você não diminuir o ticket da empresa.
Se você conseguir agregar produtos que não te custam, vale muito mais a pena você entregar um produto a mais, um curso, algumas funcionalidades a mais da tua ferramenta temporariamente, do que você tirar do preço, porque o preço diminui teu ticket médio, teu ticket. Então, quando você consegue criar produtos ali, olha, eu vou te dar um curso de tal pessoa, eu vou te dar uma funcionalidade a mais temporariamente, ela vale muito mais a pena, porque a única coisa que o prospect quer, ele está pronto para comprar. Ele tem a impressão de que se ele não tirar nada de você, ele está perdendo. Então, nada mais justo do que você entregar algo para ele para começar a parceria, e quanto menos conseguir tirar do preço ali, né, do investimento que essa pessoa vai fazer, melhor para o caixa da empresa. Sem dúvida. E para nós também, né, pai? Porque a comissãozinha... Ô, Marina. Só pensa no caixa da empresa, né, Kevin? Tá bom, anjo. Marina, você quer falar? Porque senão eu vou encher o saco aqui e vou falar de novo. Fala. Pode falar. Sobre fechamento, o que eu faço aqui? Na minha vida, né? Eu cumpro etapas. Eu sempre penso em como é que eu posso suplantar tudo que esse cara precisa que eu suplante. Que tipo de dúvida ele tem? Eu sempre gosto de fazer na reunião follow-up. Eu faço uma reunião mais longa, eu tento ser objetivo no que eu estou falando, tratar tudo, sempre vou validando, não a pré-venda, mas a minha reunião. Entendeu? Entendi que aonde tem alguma dúvida aqui, conseguiu visualizar, e aí eu vou tratando e solidificando o que a gente está fazendo, meio que fazendo o alicerce da casa e pautando isso. Beleza. Acabou a reunião, cara, aí... Eu esqueci o nome do cara do Close.io, do Roadmap to Close. TLF. Fenômeno mundial. Beleza. A gente organiza aquilo me ajudou demais depois que eu vi, acho que foi do ano passado, né? Beleza? Pra gente poder organizar. E aí eu quero cumprir etapas e eu vou surpreendendo ele. Esse finalzinho, o brinde, né? Que a gente era quando era pequena, balinha, uma balinha pra você, menino, toma, vai lá ser feliz. Esse brinde, esse benefício, um curso, e se o cara não tá esperando, e aí faz ele fechar mesmo. Só que, cara, quando você faz tudo para ele, você está conectado com ele, você atendeu a solução com parte do que ele precisa lá, você resolveu um problema para ele. Tem um momento, quando é final de mês, quando é meio de mês, tem um momento que você precisa de fechamento. Por algum motivo seu, específico, você vai sair de férias, seu filho vai nascer, sei lá, alguma coisa. Você vai casar, entendeu? Ou a empresa está virando chave, está virando modelo comercial, você precisa de fechamento. E aí, você tem que pôr você na história. E eu ponho. Porque eu fiz tudo que eu podia antes. E aí eu me ponho na história. Me ajuda que eu te ajudei. Agora... Ou então, o que eu preciso fazer para você? Eu posso fazer mais alguma coisa para te ajudar? Não. Munif, é tal dia. Então, tal dia. Daqui até lá é tal dia. Se ele puder antecipar isso, ele vai antecipar. Era isso que eu queria falar. Legal. Quem ia falar? Marina ia falar, não ia? Não, é que agora eu não vendo mais software, né? Agora eu vendo o serviço, o ticket médio que eu vendo hoje é bem alto, é em torno de 200 mil no ano. Mas quando eu vendia o software, quando eu tava na RD, eu usava muito o gatilho do cartão de crédito também. Olha, eu sei que esse mês você não tem fluxo de caixa, mas eu preciso liberar a ferramenta para você, para sua equipe de marketing precisa utilizar. Tem o período de implementação. Mas como você tá precisando utilizar a ferramenta e você não tem fluxo de caixa, nesse momento eu consigo... Enfim, isso do outro mês é fatura. Então era um gatilho que eu utilizava muito, que eu tinha muita objeção de lead, assim, questão de fluxo de caixa e tudo mais. E assim... Marina, você pode repetir o finalzinho que deu uma travadinha no vídeo? Claro. Você estava falando da dica do cartão de crédito, quando chegava... E aí, repete a dica aí que acho que ficou um pouquinho... Falhou um pouquinho aqui. Claro, tranquilo. Então, quando tiver objeção de fluxo de caixa, de financeiro, é um hack que funciona muito bem. Eu sempre vendi muita conta nesse sentido. E é bom porque, como o produto é recorrente, não vai ter aquele risco de inadimplência, né? Do cliente pagar no boleto e acabar não pagando na data. Então, era um hack que eu utilizava e funcionava muito quando eu vendia software. Boa. Maravilha. Gente, tá chegando o nosso final do nosso tempo. Não deu para cobrir tudo que a gente queria, mas assim mesmo. Eu queria pedir para cada um de vocês que falasse uma dica final, assim, algo que... Ou de uma dica que vocês receberam, implementaram e que conseguiram muito sucesso, ou um aprendizado muito, muito importante, assim, para vocês. Uma dica final de cada um. Como sempre, vamos começar com as meninas. Petra, uma dica final para o pessoal aí, para os nossos vendedores que estão nos assistindo aí.
Show, Você acho pode que deixar a dica final. Claro, o que eu acho que para mim foi ali a maior virada de chave em todo o meu desempenho aí, desde entrando na MeTime, vendendo e tal, acho que é você ser genuíno. Então, a partir do momento que você é você mesmo, você leva todos os seus aspectos em consideração na call. Então, se você não é tão agressivo, você é um pouco mais consultivo, tal, valoriza isso. Então, se conecta com o prospect, encontra uma coisa que você genuinamente está interessado nele, cria esse rapport que vai além do conceito, que nem Munif falou, né? E cria essa conexão e seja você mesmo, que eu acho que é uma dica infalível aí, principalmente para quem está começando em vendas. Autenticidade sempre é importante. Marina, dica final aí pro pessoal. Perfeito. Bom, pessoal, tem algumas frases aqui para dar de dica para vocês. A primeira delas é: pessoas compram de especialistas e pessoas compram de pessoas. Então, se conecte realmente com seus leads, entenda o problema deles, conecte a sua solução com base nisso. E que nem a Petra falou, concordo muito, seja você mesmo. Não adianta você copiar o top vendedor se aquilo não vai ser natural para você. Assim como ela falou também, eu só comecei a performar bem no momento que eu coloquei a minha autenticidade e a minha personalidade na minha venda. Então, a minha dica é: encontre o que você faz muito bem, que ninguém faz igual, e comece a aplicar. Boa, Marina, obrigado. Luiz. Para mim, até como mencionei anteriormente, eu tenho vendas que em determinados momentos duram 2, 3, eu tive vendas de 2 anos e 7 meses. Uau. Tudo isso está muito, extremamente e totalmente conectado ao que todos os demais falaram, que é a confiança. Pessoas só compram de pessoas que você confia, independente do que. De alguma maneira você se conecta com ela. Então, construir isso, principalmente nas questões de valores, é o que tornará a tua venda de uma maneira quase que intangível, assim, num patamar de confiança. Então, construir isso, ouvir, entender, interpretar todos os movimentos que existem e principalmente compreender o tempo que aquele, no meu caso, que aquele prospect precisa, é fundamental para que você construa uma parceria de longo prazo, né? Não de curto prazo. Dúvida, confiança, fundamental. Munif, meu conterrâneo, dica final pra galera. Começou um negócio aqui do lado, não sei se tá saindo aí Tá não. O fone é bom. Ainda bem. O funk tá pesado. Deixa eu te falar, assim, eu gosto de tudo que foi falado. Vou pegar eu não sou muito de frase feita, tá? Mas tem umas que acho que casam com isso. Todo mestre um dia foi aprendiz. E eu cheguei aqui sem saber nada. Recebi uma oportunidade, eu realmente estava ferrado na vida naquele momento. E foi uma oportunidade de voltar a poder ser eu, e me reinventei aqui dentro. Ralei pra caramba, não tem outro jeito. Tem que dar muito sangue para poder organizar. Mas tenha objetivos, tenha metas, muitas metas, anuais, mensais, semestrais, sei lá, diárias que seja. Disciplina, constância. Um cara que não é de processo, um cara que não é organizado, ter disciplina, nem que seja no esforço, mas disciplina e constância. Não adianta eu fazer 30 vendas no mês e no outro não fazer nenhuma. Não adianta eu ir muito bem na quinta-feira e não ir bem na sexta. Eu preciso todos os dias ir bem. Toda reunião eu preciso dar meu melhor. Todo dia eu preciso ser o melhor vendedor dentro da minha possibilidade. É isso. Boa. Sem frase feita, mas ficou bonito. Valeu, Dani. Valeu, Kesley. Deixa uma dica final aí pra galera. Boa. Passaram... Ser o último é sacanagem, né? Dicas sensacionais. Eu acho que eu vou dar uma dica diferente das dicas que foram ditas aí, que é muito mais do perfil do vendedor. Eu quero dar uma dica que eu acho que eu recebi muito feedback positivo quando eu postei essa dica no LinkedIn. Então, é uma dica bem mais prática, não vai ser dicas tão para a pessoa, né, para o profissional, para a pessoa em si, como o que as outras pessoas disseram aí, que foram muito boas, mas essa é uma dica de uma dor que eu tinha muito aqui, e que se um vendedor que está ouvindo esse vídeo, que está vendo, tiver essa dor atualmente, conseguir resolver isso, eu já vou ficar feliz pra caramba, que é o seguinte: eu perdia muito lead porque o cara parava de responder. O brasileiro, ele não tem coragem de falar não, o cara dificilmente fala não, ele para de responder, e aí o vendedor, a melhor resposta é o sim, né? A segunda melhor é o não. O problema é o talvez, que o cara fica te enrolando, ele fica no teu pipe lá e não sai de jeito nenhum. Então, vou tentar falar de forma mais rápida possível. Então, o primeiro ponto é:
eu literalmente consegui nunca mais dar um lost por não responder ou parou de responder no meu pipe. Foi simplesmente colocando no final da minha demonstração, da minha solução, falando com o lead, com o potencial cliente assim: olha, isso foi o que a gente viu, essa solução, eu mapeio com ele bem os próximos passos, né? Então, cara, faz sentido eu te mandar essa proposta, aí eu pergunto quais são os seus próximos passos lá dentro. Quando ele termina de falar, a minha última fala, e é essa que eu gostaria que quem estiver ouvindo aí lembrasse, é o seguinte: eu olho para ele e falo, vou usar o Munif aí como exemplo, tá? O Munif é muito coração, ele tem cara de ser aquele que não fala não. Eu falo assim, Munif, então eu vou mandar essa proposta no teu e-mail, e assim como você me falou, você vai conversar com o seu gestor, daqui a 2 semanas, na pior das hipóteses, eu vou te mandar um e-mail ali perguntando se você já conseguiu ter um retorno. Você tendo um feedback positivo ou negativo, você me responde lá por e-mail? E aí eu finalizo assim perguntando pro cara. E aí normalmente o próprio lead ali, ele fala, não, eu sei como é o processo de vendas, eu vou responder sim. E aí eu já brinco fazendo esse gancho de novo, falando, cara, porque você sabe, né? Vendas, a melhor resposta é o sim, depois é o não. Espero que eu tenha o seu sim. Mas se não tiver, pode me dar o não sem problema algum. Eu só não quero ficar te incomodando com follow-ups ali. E desde então, o cara sempre me responde. No pior dos motivos, quando eu já fiz ali o 4º, 5º, estou num 6º follow-up, eu uso o gatilho. Eu faço assim, eu faço o último follow-up falando, oi Munif, tudo bem? Na nossa call, você me prometeu que me daria um feedback, seja ele positivo ou negativo. Consegue me dar um retorno? Tem algo que eu possa te ajudar? E isso foi unânime. A pessoa sempre responde e pedindo desculpa. E já aconteceu muito de a resposta ser fechando, e já aconteceu muito também da resposta ser declinando, mas até hoje não aconteceu da pessoa não responder. Então, uma coisa que me ajudou muito, e se isso ajudar alguém aí, uma pessoa que seja, eu já fico feliz pra caramba. Obrigado. Boa, Kesley. De caça, muito bom mesmo. Pior coisa que tem, né, pra gente é essa indefinição total. Gente, muito obrigado por vocês tirarem um tempinho aí para participar do Vendas B2B Summit. É um prazer legal demais ter vocês aqui, pelo que aconteceu ano passado. Como eu disse no começo, espero ver vocês de novo esse ano. Algum de vocês levantando o prêmio aí. A dinâmica vai ser diferente, então com algumas novidades, em breve a gente anuncia, mas espero mesmo ver vocês. Obrigado. Obrigado por todas as empresas que vocês representam, que são grandes parceiros e estão fazendo um bem danado para o ecossistema. E até a próxima aí. Valeu, gente. pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, até mais, gente. Obrigadão. Valeu, obrigado, pessoal. Fala, galera. Aqui é o Ricardo da Hamper. Você acabou de assistir um painel com o Kesley, que trabalha no meu time. A gente tem uma novidade, que é o lançamento da função de conectar pelo Hamper, que te dá a janela de oportunidade certa para você ligar para o teu cliente. Se você ficou interessado, acessa hamper.com.br/conectar, que o meu time vai ter um grande prazer em te ajudar. Beleza? Um abraço.